sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Por que escrevemos? Toda ficção é biográfica? E toda biografia também seria ficcional? Onde nasce a palavra, a história narrada, que se solidifica na escrita e perdura no tempo? Contamos histórias para explicar o sentido do mundo ou construímos esse sentido ao contar histórias? A narrativa faz parte da humanidade desde seus primórdios, e talvez o desejo de fazê-la perdurar também. Considera-se que a primeira grande composição literária da humanidade foi escrita na Mesopotâmia, por volta de 1800 a.C., com o título Epopeia de Gilgamesh. É uma série de poemas e contos que contam a história de Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, que, enlutado, segue em busca pela imortalidade. O rei encontra diversos outros personagens e sua jornada é transformada por cada um desses encontros. O título original, traduzido livremente, corresponde a Aquele que viu a profundeza. Ora, não são essas as nossas questões mais íntimas ainda hoje? Nossos questionamentos e lutos a respeito da finitude e como nos construímos no encontro com o outro? Gilgamesh não encontrou a imortalidade, mas a sua história perdurou ao longo de todo esse tempo, inclusive sendo influência para grandes obras posteriores. Teriam seus autores encontrado uma forma de driblar a morte? Ao escrever sobre o rei de Uruk, escreveram sobre a humanidade e permaneceram vivos. Assim, além de criar e dar forma e nome ao mundo, a escrita nos mantém registrados nele. Se escrevemos notas em post-its para não esquecer tarefas e ideias, será que escrevemos histórias para não nos esquecermos de nós? Por que escrevemos? É com essa pergunta imensa que nos abrimos para um episódio ambientado num lugar muito especial. Vem com a gente? E para nos ajudar a falar desse tema que tanto nos toca, estamos aqui hoje nesse lugar encantador, cheio de livro. Nosso sonho! Com uma pessoa que tão generosamente topou nos receber e falar com a gente sobre isso. Melissa, no tempo de um áudio, conta pra nós. Quem é você? Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, para participar dessa conversa com você. Bom, eu sou a Melissa, né? Eu tenho uma livraria atualmente, né? Já fiz 1000 coisas da minha vida e cheguei na literatura e na livraria. Me formei em Direito com 21 anos, entrei com 17, me formei com 21 anos. Fiquei um tempão aí só na área jurídica, só lendo coisas jurídicas, sem ler literatura, sem escrever. E aí, depois, por estresse, eu fui ler por prazer um pouquinho e me apaixonei por literatura e vim para Ribeirão Preto fazer letras e depois de letras abri essa livraria com os clubes de leitura. Então a degustadora tem quanto tempo? Tem 4 anos. Eu estou em Ribeirão Preto há 7 anos, né? Eu vim realmente para fazer letras aqui e fiquei. E aí abri a livraria, sebo, clube de leitura, oficinas de escrita e me apaixonei por essa coisa linda que é a literatura. Eu acho que a gente pode ir direto ao ponto, porque eu quero muito saber como que é de ter uma livraria que também é um espaço de troca, né? De fazer clube, de fazer oficina, como que funciona, assim, como está sendo essa experiência para você? Olha, é uma experiência linda, né? Eu acho que a livraria foi se transformando, né, ao longo do tempo, porque tínhamos antes as grandes, né, livrarias, as mega stores, e que era uma coisa mais fria, né? A pessoa entrava ali, comprava várias coisas, e esse modelo foi acabando, né? Então foi surgindo o modelo de livraria que a gente tem atualmente, as livrarias pequenas, mais acolhedoras, com clubes de leitura, onde as pessoas vêm. Então chegam pessoas aqui e se conhecem aqui. Uma tá tomando um café, a outra chega, conversa. Então esse ambiente acolhedor é maravilhoso, essa troca de ideias. Eu achei incrível, até a gente foi fazer o roteiro para pensar nessa conversa nossa, e eu coloquei que vocês estão conseguindo construir aqui algo de um senso de comunidade que está tão em falta pra gente, porque a gente está vivendo um mundo capitalista que pensa assim, eu vou me aproveitar de uma necessidade que eu vejo do outro para apresentar um produto caro e a pessoa vai comprar. Aqui é o inverso.
Você tem livros novos, você tem a sua editora, você tem sebo, você tem clubes dos livros, tem oficinas, as pessoas vêm para tomar um café e ficam sabendo que tem o clube de vinhos e livros. É assim, dá vontade de morar aqui. Tanto que a Carol queria fazer uma unidade em Uberaba. Eu sabe que eu morei aqui já também, né, na livraria. Sim, é uma história muito curiosa. Logo que eu abri aqui a livraria, que aqui são 2 andares, né, e o andar de cima eu morava. Então, assim, eu morava lá em cima e a livraria aqui embaixo. Então, às vezes, de madrugada, eu descia, pegava um livro, ia ler. Foi uma experiência muito, muito boa. Aí depois inaugurei o andar de cima da livraria e aí mudei daqui. Mas já morei aqui na livraria, tive essa experiência. E não deixa de ser, eu imagino, mesmo não morando aqui, dá pra gente ver, Mel, quando a gente vai te conhecendo, até te chamando de Mel, né? Porque a gente começou a te chamar de Mel já há algum tempo nessa troca, que você vive aqui, mesmo não vivendo aqui, né? Parece que você tem uma paixão, né, por tudo que você vem construindo. Sim, é uma grande paixão, realmente, né? Viver de livros, né, assim, no mundo já é... Tem que ser muito apaixonante. Tem que ser paixão, no Brasil mais ainda. E é realmente uma paixão. E é o que você falou, aqui o livro como produto fica em último lugar, né? Então a gente primeiro vem essa conversa, essa amizade com as pessoas. A gente realmente criou uma comunidade aqui. Tantas pessoas que começaram a vir em um clube de leitura aqui e hoje vem em 7 clubes de leitura. E leem os 7 livros e vem para conversar. Muita gente vem aqui só para socializar, né? Muitos psicólogos têm indicado a degustadora para os pacientes para virem aqui para socializar, para participar dos clubes, conversar. Então é um espaço muito especial, realmente, gente. A gente tá olhando aqui pros jogos, tem jogos também, né, que aluga? A gente aluga por hora, né? Então as pessoas vêm para jogar também, é muito gostoso. E como que funciona a dinâmica dos clubes e das oficinas, assim? Como que são encontros periódicos ou encontro específico? Como que é? Olha, então, os clubes, eu comecei antes de ter a livraria física, né? Então tudo começou com um clube de leitura. Eu comecei a ler com um clube de leitura, na verdade. Que comecei a assinar um clube de leitura lá atrás, me apaixonei por literatura e comecei a ler. Então eu vi a importância que tem um clube de leitura, né? Porque às vezes sozinha você lê aquela coisa mais solitária e não continua, né? Agora tendo o clube, você quer conversar, você quer saber o que os outros acharam. Isso é um incentivo já para a leitura. E aí eu comecei com um clube online, aí quando eu abri aqui, continuei com esse clube, e aí comecei a ver que as pessoas tinham muito interesse em clube. Então foi um clube, 2 clubes, 3 clubes, hoje a gente tem 15 ou 16 clubes aqui. Então a pessoa vem aqui, adquire o livro aqui, a gente pede só para adquirir aqui para poder dar uma ajuda também, que a gente não vive só de paixão também, né? E aí a pessoa faz a leitura e vem para o dia do encontro, tem as datas dos encontros, vem para a leitura, para o encontro mediado. Então eu faço a mediação, ou outras pessoas fazem mediação aqui, e aí tem toda essa troca, né? E é legal porque eu acho que as pessoas hoje em dia têm muita necessidade de serem ouvidas, porque ninguém ouve mais, né? Todo mundo só fala. E ninguém quer ouvir, né? Então a gente criou desde o começo, a gente abre espaço para cada uma pessoa do clube falar alguma coisa. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas a gente dá a chance de falar. Porque no começo tinha isso, a pessoa saía daqui e falava, eu queria ter falado e não falei. Aí comecei a perceber, não, às vezes tem gente que não consegue chegar e já falar, né? Precisa que a gente fale, fulano, você quer falar? E aí a pessoa acaba falando, e é muito legal. Pessoas com fobia social, que hoje conversam e participam dos clubes, então foi uma experiência muito legal dessa montagem dos clubes de leitura. Isso tem tudo a ver com a gente. Eu acho assim, esse lugar de, por exemplo, ter um podcast não é uma coisa fácil também. Quando você disse, eu preciso também sobreviver, manter esse espaço, receber pelo que a gente faz, né? E para isso se sustentar no tempo e fazer essa ideia de parcerias, de poder fazer uma pessoa que você viu que chega aqui de um jeito, que vai crescendo, que traz uma outra, essa rede, essa comunidade, né? E a gente tá aqui hoje com uma super parceria, assim, um pessoal que a gente ama do coração, assim, que é a Mariana e o AD, né? Que deixaram aqui pra gente o bobô frito. Eu tô olhando aqui, tá Então, quando que a gente vai abrir esse negócio? Vamos provar o bobô frito. Eu quero experimentar. Que é um doce de São Tomé e Príncipe. O AD é de lá e ele mora aqui em Ribeirão e começou a fazer esse doce que era tão típico deles lá, que vai banana e óleo de coco. Somente. Ou seja, é saudável, é gostoso, não é? Mata a vontade de doce. E eles são tão queridos pra gente, a gente vê o valor do que eles estão fazendo no sentido também de trazer uma cultura que precisa ser conhecida, reconhecida.
Por isso a gente está aqui hoje com o Bobô, para apresentar para mais pessoas. Gente, seja delicioso. você, né, Mel? Seja quem está aqui também nos assistindo. É um docinho de banana muito gostoso, né? Nossa, muito gostoso. Ele é frito? Ele é frito. Nossa, mas... É isso, frito no óleo de coco. Eu vou comer mais um. Enquanto eu como, você fala. Depois a gente reveza. Mas eu vou dar continuidade no que você tá falando, porque tem tudo a ver com a gente, no sentido das parcerias, de poder construir isso, de que essas trocas, ou perceber o bem que o nosso trabalho faz para alguém, agrega muito valor, mas também saber que esse valor precisa estar atrelado à questão financeira, porque a gente vive no mundo que a gente vive, né? E a gente precisa... eu escutei no podcast, fazendo propaganda toda vez, né, do podcast, que é do Leandro Carnal e da Gabriela Prioli, chama Platitudes. É um episódio sobre dinheiro, e aí um deles fala assim, que se o projeto não for financeiramente rentável, em algum momento aquilo ali não se sustenta. De alguma forma aquilo tem que se manter. Então você fala, o clube tem como prerrogativa que as pessoas comprem o livro aqui. É o mínimo. Na minha cabeça é o mínimo. Porque precisa ter algo que alimenta ali junto, né? Mas sabe que o trabalho intelectual, infelizmente, ele não é valorizado. Porque não é um trabalho que a gente vê, né? É uma coisa física ali. Então as pessoas às vezes não entendem, né? Por exemplo, aí lê PDF, que é um crime. Tá na Declaração dos Direitos Humanos, né? Que os direitos autorais, que você ler um PDF é crime. Porque o autor escreve um livro, demora 5 anos para escrever um livro. No final, um livro custa R$59, por exemplo, que é a média hoje em dia dos livros. 10% é para ele só. Então, cada livro que ele vende ganha R$5,90. O que já é meio absurdo. O que já é muito pouco, né? Mas aí é aquela coisa que é pouco para todo, é pouco para ele, é pouco para a editora que faz o trabalho, é pouco para a livraria que vai vender. Então, todo mundo ganha um pouquinho. E às vezes as pessoas, não, peguei no PDF e não sabe o quanto tá prejudicando o autor, né? Ou então o filme pirata, que acontece muito. As pessoas compram aqueles aparelhinhos, né, que tem um monte de filme à vontade, canais, e às vezes não tem a noção que está errado, né? Sim. Que é um trabalho intelectual que está sendo desvalorizado. Infelizmente é uma luta que a gente tem todos os dias. Especialmente com editoras e autores que não estão assim super consagrados, né? Que são editoras menores, assim. Sim. Mas mesmo consagrados, hoje em dia no Brasil, pouquíssimos vivem do trabalho de literatura. Eu acho que no máximo 1 ou 2 de literatura que vivem do próprio trabalho de literatura. De venda de livros, então, eu acho que não tem. Aí é que eles têm outros trabalhos, né? Dão oficinas e palestras, e aí vão conseguindo viver. Mas até as palestras não são tão valorizadas. Porque o que tem de palestra de graça que as pessoas querem que outras pessoas tenham. Sim. E realmente é um trabalho que não é tão valorizado. Então é difícil a gente criar essa consciência, né, de valorização do trabalho intelectual. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Néia Carvalho, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$21 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que a paixão é tanta, porque em meio a tudo isso que a gente está falando, não param de ter escritores, novos escritores. E, inclusive, pessoas que te procuram para fazer uma oficina de escrita. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente queria muito conhecer, conversar mais, saber como que são essas oficinas, né? Porque a gente coloca como título aqui, né? Por que escrevemos? Sim. Eu penso que se a gente está falando, tem tantas coisas que vão na direção de você não ir por esse caminho, por que será que a gente ainda escreve? Por que será que as pessoas procuram a oficina? E como que é
também as oficinas. Eu vou abrir mais um, porque se for quer pegar mais um, eu vou abrir pra gente pegar mais. Deixar aqui pra gente ir comendo. E também quem quiser experimentar o bobo frito, é só entrar no Instagram bobofrito.oficial e pedir aqui em Ribeirão Preto que eles entregam. Ah, uma delícia. Deixar aí pertinho de você. Eu acho que isso tem muito a ver com vocês também ali, né? Com a parte terapêutica, porque eu acho que a escrita é terapêutica, né? Sim. Ali o diário, você escrever. Quando você escreve, eu acho que você consegue você mesmo entrar em contato com aquilo, né? Que é diferente de você escrever ou você só pensar, né? Então eu acho que é uma necessidade do humano, desde sempre, né? De escrever diários e tudo mais. E a oficina de escrita, a gente faz um trabalho aqui, porque tem muita oficina também que é só para pegar, tem isso também, né? Só para pegar dinheiro das pessoas, vai publicar o livro, e depois a gente sabe que acaba não publicando, né? E a nossa oficina, a gente dá teoria literária no geral, então assim, como construir personagens, como que é o narrador, que é mais ficção que a gente trabalha aqui. Como é o espaço, como tem que ser o tempo na obra. Então a gente vai dando partes da narrativa, elementos da narrativa, né? Para ir incentivando e também tentando incentivar a criatividade também, que não é a criatividade, não surge também como dizem, mais transpiração do que inspiração, né? Escrever é você sentar todo dia e escrever um pouquinho e ter aquele momento para escrever. Então as oficinas a gente segue assim, depois a gente publica um livro com os textos das pessoas que participam, então tem todo esse processo. Já teve 3 turmas aqui, né? A gente vai publicando depois as histórias das pessoas nos livros. Ai, que vontade. Eu sinto que você oferece uma experiência tão completa, porque também tem a parte da edição, da editora. Sim. E aí vocês publicam pela editora? Pela editora, isso. A editora era um sonho antigo também. Antes de eu abrir a livraria, eu abri minha empresa como editora, só que eu vi que era muito difícil, sem ter experiência nenhuma, muito difícil você começar e tudo mais. Aí optei pela livraria e pelo sebo, e agora com a experiência de livraria que eu consegui voltar nesse sonho da editora e começamos a editar. Então aí a gente criou alguns selos, né, literários. Então eu tenho um selo só para publicar mulheres de língua inglesa em domínio público, que ficaram esquecidas, assim, ou as obras ficaram esquecidas, que tem a curadoria da escritora Nara Vidal, que mora em Londres, então ela faz um garimpo pra gente lá e a gente lança por aqui. Tem um selo só de clássicos brasileiros, a gente publicou um livro de carnaval. Aí tem um selo só de literatura brasileira contemporânea, que nós estamos inclusive com um concurso literário aberto no momento. Então aí a pessoa se inscreve, quem ganhar o concurso a gente vai publicar o livro, adianta direitos autorais para a pessoa também, então tem como prêmio, tem toda essa questão. Eu tô aqui pensando no nosso sonho de publicar nosso livro. Vocês escrevem? A gente gosta muito de escrever, a gente escreve os roteiros, a gente põe perguntas que a gente quer fazer e a gente vai comunicando uma com a outra dentro do roteiro também, que a gente monta junto, né? Então tem aquele comecinho que a gente já escreve, que é um texto pronto mesmo. A introdução do episódio. E aí tem um monte de coisa escrita depois, assim, e a gente já tem páginas e páginas e páginas e páginas de coisa escrita que a gente não faz muita coisa com isso agora, sabe? E tem uma vontade nossa de juntar isso e publicar ou dividido nos episódios mesmo, ou fazer de uma outra forma, assim, a gente tem muita vontade de fazer isso. E tem que publicar, gente. Não pode deixar na gaveta, né? Tem que pôr pro mundo. É isso. A gente tá quase no tempo da gente encerrar, né? E eu queria te perguntar um monte de uma coisa. Se você escreve, como é pra você escrever? Olha, eu escrevo. Assim, nunca publiquei nada meu ainda. Eu vou publicar esse ano, tô escrevendo um romance. Então eu vou publicar, tô no processo de todo dia escrever um pouquinho e uma ficção, um romance literário que eu vou publicar. Quando publicar você avisa pra gente, a gente quer divulgar. E a gente quer ler também, claro, né? Isso é óbvio. Mas isso é legal, assim, eu imagino que você deve estar num momento mesmo muito sensível, assim, eu acredito que parir uma história deve ser muito complexo. Sim, eu falo que eu tenho assim um grande medo ao escrever, que como assim, eu tô aqui e leio muita coisa e esqueço muito rápido também, falo, será que eu não tô repetindo o que outras pessoas já escreveram? Então esse é um grande medo que eu tenho na hora da escrita. Mas eu duvido, porque é você escrevendo. Vai ser uma outra, mas, né? E ao mesmo tempo referência não tem como não ter. Inspirações, né, tem de monte, né? A gente tem aqui inevitável. muita, com certeza. E a gente tende a escrever
parecido com o que a gente gosta, né? Do que a gente lê. Acho que é um processo de criação mesmo, né? De você usar do que já existe pra colocar uma assinatura sua. Não copiar, né? Mas construir uma coisa. Sim, e eu falo assim, eu falei, como é mais transpiração realmente. Esperar vir uma grande ideia é muito difícil. Eu gostei tanto dessa sua frase. A gente sempre escolhe uma frase, assim, impactante do episódio pra postar no Instagram. Eu já pensei, tipo, essa vai ser a frase. Porque a gente fica, às vezes, até demorando pra pôr alguma coisa no mundo, porque a gente fica achando que tem que ter uma grande inspiração, é a inspiração. É também, mas não, a maior parte não é a inspiração. Tem pessoas que já começam, que são mais assim, né? Então elas vão começam a escrever, tendo já o início, mais ou menos o meio e o final. E tem pessoas que não. Eu, por exemplo, não. Vai surgindo e vai mudando. Eu falo que eu estou usando uma técnica que é a seguinte. Todo dia eu abro um arquivo do Word lá, eu pego do dia anterior, salvo como, e aí eu vou e completo. E guardo o anterior, porque se eu quiser voltar também não apaguei, né? Então, e aí vou partindo daí. E aí nem que eu escrevi, às vezes eu escrevo uma frase. Mas uma frase naquele dia tá escrito e vai seguindo. Um livro é feito de muitas frases. Mas tem gente que não. Tem muitos escritores que já tem o livro prontinho na cabeça e depois começa a escrever. Então, cada um tem um processo, né? E é isso. E que bonito poder respeitar um processo individual. Sim, exatamente. Isso parece muito com o que a gente faz, não só no podcast, mas dentro da própria psicanálise, assim, de respeitar os processos individuais e de certa forma é terapêutico mesmo, porque você pôr algo que tá ali dentro de você meio sem forma, em palavra, dá forma para aquilo. E aquilo te faz lidar com aquela coisa que tá sendo dita ou escrita de uma forma diferente mesmo. É bem legal ver essa proximidade mesmo. Bom, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa ir encaminhando pro fim, até porque a gente vai continuar falando de livros, né? Daqui a pouco eu vou contar para as pessoas a outra surpresa. Mel, o que você deixa de indicações para as pessoas? Olha, teria muitas, né? Só uma mesmo? Não, se você quando quiser. você quiser. Tá. Vou deixar a indicação, então, do meu livro favorito da vida. Porque até eu não tinha um livro favorito, não conseguia ter um favorito. Até que eu li uma escritora que eu falei, não, é minha favorita. Tem um livro favorito que se chama Praça do Diamante, da escritora catalã Mercè Rodoreda. Então esse é uma dica, eu sempre indico para todo mundo, né? Eu falo que é um dos livros mais bem escritos da literatura universal. Que às vezes você lê, parece uma história boba, mas quando você vai pegando assim e vai analisando, nossa, o livro é realmente fantástico. Lá em casa. A Praça do Diamante. Daqueles livros da Tag que a Lina deixou, sabe? Ele tava o primeiro, nossa, que título interessante, ficou lá o primeiro. Olha, agora você tem mais um estilo pra agora querer eu fiquei ler. com vontade de ler. Inclusive o meu TCC, quando eu fiz letras, foi sobre ele. Então, assim, fiz toda uma análise dele. Eu acho um livro realmente fantástico. Uma outra dica que eu tenho é o livro, que é esse daqui, que é o da Virginia Woolf, que é uma joia literária, né? É um livro que não tinha sido publicado no Brasil ainda. Tem muita coisa da Virginia no Brasil, mas esse foi, assim, menosprezado. Então, a única peça teatral da Virginia. E traz a Virginia um pouco diferente, mais irônica. Ela faz uma sátira da sociedade da época, né? E a elite intelectual da época, da qual fazia parte a tia-avó dela. Então, é muito interessante. Nós resgatamos essa obra e publicamos aqui no Brasil, com a tradução da Nara Vidal. Imperdível. Então essa é uma grande dica também, gente. Posso dar uma última dica? Claro. Então, que também é o livro, esse livro aqui, que é o livro do Menalton Braff, que é um autor que ganhou já o Jabuti, Prêmio Machado de Assis, e ele reside aqui perto de Ribeirão atualmente, e lançou pela nossa editora também Sonata Patética. É uma história de 3 irmãos que disputam aí o império familiar. Os 3 têm nome de imperadores, e meio que disputam o império familiar. E o livro segue o ritmo da Sonata Patética de Beethoven. Inclusive, na edição vem a partitura da sonata no final, da sonata de Beethoven. Gente! É muito legal. Mais uma dica. Maravilhoso. Você é mesmo. Diga, me dá sua Desculpa. dica. Depois você Qual é a sua dica? Eu queria indicar 2 coisas. Um é o livro Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum. Hoje as minhas indicações são indicações que você me fez. Inclusive, esse foi um livro que eu achei assim, maravilhoso, e eu acho que ela narra também a história dela com a escrita. Eu acho que isso é inspirador em tantos níveis. Ela é maravilhosa, né? Mas esse livro especial tem um cantinho no coração. E eu queria também indicar um vídeo que você me mandou uma vez, do Mie Couto, dele fazendo uma aula inaugural, como é que chama? Uma aula magna, na PUC do Rio Grande do Sul, e que ele fala sobre as histórias. Então é a relação dele com as histórias.
E esse vídeo tem, assim, um monte de pérolas. Tem uma específica que eu nunca esqueci, que ele fala que nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de um tempo que seja nosso. Então, enfim, né? Ele solta várias dessas coisas nesse vídeo. A gente pode mandar eles para os nossos apoiadores do Catarse. A gente tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse, em que as pessoas, a partir de R$7, podem contribuir com o podcast. É fundamental pra gente seguir vivo. Sim. É isso que a gente chama pra sustentar, é isso que a gente faz há 5 anos. E a gente tem algumas pessoas muito bacanas, assim, que apostam, né, no nosso conteúdo, que seguem apoiando mesmo, né, o nosso trabalho. A gente pode mandar o vídeo do Minha Conta pra eles. E você? Olha, eu fiquei igual a Mel, assim, parece pensando que tem tanta coisa pra indicar, tantos livros. Eu até coloquei vários no roteiro, mas eu vou indicar um que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke e do Capu. E que eu acho que tem a ver com falar dessa coisa da paixão pela escrita, de onde que vem o que a gente escreve. É uma troca muito genuína entre os dois. O outro livro que eu indico é o livro Maus, que é um livro que a gente sabe que aqui tem o clube, né, dele, e que é diferente porque é uma história em quadrinhos sobre um assunto super pesado, que é o Holocausto, e que tem tudo a ver com o que a gente estava até falando aqui desse livro também, né, do Império, da Sonata Patética, né, que vai falando dessa coisa da herança, do transgeracional, e como que você atualiza isso para o seu tempo. E quem quiser saber mais desse livro, temos surpresas, né? Primeiro que aqui da degustadora temos o livro e tem o Clube do Livro. E a Mel, muito maravilhosa, deu pra gente também, quem procurar em um mês, né, no próximo mês, a degustadora e quiser o livro Maus, falar que assistiu esse episódio aqui com a gente, da Mel com a gente, tem um 10% de desconto. É isso mesmo, Mel? Esse livro é maravilhoso, viu? Vale muito a pena. Foi o primeiro livro em quadrinhos pra adulto que eu li. Ele é pra adulto, né? Mas, né? Enfim, é muito legal. E quem quiser, de fato, saber mais do livro, ler o livro, já compra, porque daqui 15 dias a gente vai lançar um episódio sobre o livro Maus com quem coordena o Clube do Livro aqui na degustadora. Tá imperdível. E é isso. Obrigada por receber. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter participado com vocês. Parabéns pelo seu trabalho, pelo espaço. Venham conhecer a degustadora, gente. Mandem esse episódio para muitas pessoas, porque é uma forma das pessoas irem conhecendo um pouco desse espaço e depois vem para conhecer aqui. Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Mel. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!